No silêncio da alma eu te chamo, mãe, e uma luz tão mansa toca o coração. Tuas mãos de calma descansam em mim, e a paz desperta junto à oração. Quando a dor cansar meu caminhar, teu olhar me abriga e faz acalmar. Nossa Senhora Consoladora, te entrego a vida e meu louvor. No carinho que do céu me envolva, eu ouço a voz dizer: tua fé te curou. Bem devagar a luz se abre. Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Centro Espírita Nossa Senhora Consoladora. É com imensa alegria que nós recebemos todos vocês aqui hoje e a nossa querida Renata Fabiani, que vai trazer um tema tão importante, tão glorioso na nossa vida, que a gente possa, através desse tema, refletir sobre os nossos comportamentos, o quanto a gente utiliza ou não todos esses meios no nosso dia a dia. Mas, acima de tudo, vamos fazer uma oração inicial no nosso coração, vamos fechar os nossos olhos, nos conectando a toda a espiritualidade de luz, a toda a nossa crença, aquilo que a gente toma como princípio na nossa vida. Vamos elevar o nosso pensamento no Mestre Jesus nesse momento e juntos rezarmos ali. Mestre Jesus, a Ti rendo meu graças, porque o Senhor é o tempo todo. Obrigado por toda a graça, por todo o amor, por todo o cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Obrigado, Mestre Jesus, pelas provações, principalmente aquelas que fazem com que o nosso muro bambeie, onde talvez pensemos, assim como pensamos na maioria das vezes, que o nosso chão a partir daquele momento se perde, mas que tenhamos a sua fé, a sua convicção, que mesmo quando não haja chão, temos que confiar que a sua mão lá será colocada para trazer a firmeza necessária, para trazer o nosso sustento, a nossa sustentação nessa vida terrena. Eu sei que não é fácil, Mestre Jesus, vivenciar o que nós nesta humanidade vivenciamos, as provas, as expiações, mas que a gente possa ter bons olhos para tudo aquilo que nos chega, para tudo aquilo que nos compete a nossa vida. Olhar pelas dificuldades e entender o que aquilo nos traz de ensinamento, de desenvolvimento, de clarificação, para que o nosso destino seja mais harmonioso, mais harmonioso, digamos assim, mas sempre pautado em vosso amor, em vossa palavra, em vossas glorificações. Obrigado, Mãe Divina, que derrama sobre nós o teu intenso amor sublime. Obrigado, Mãe que consola, que retira as tristezas dos nossos corações, que retira as angústias, que retira as dúvidas, que retira o cansaço, Mãe. O cansaço esse que toma conta do nosso ser devido à carga de compromisso que nós mesmos imputamos em nosso caminho. Mas se essa carga, minha mãe, for para levar o teu nome, para levar a tua sabedoria, para levar a tua pregação, para levar o teu amor, para levar a sua luz sublime, que o teu amor então nos sustente, para que assim consigamos prosseguir nessa seara de luz. Que assim seja, assim seja.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, e assim será. Alguns recadinhos rapidinho, a gente está realizando bazar na casa, quem puder contribuir, ajudar a divulgar a casa nesse sentido também, a gente agradece muito. Às quartas-feiras a gente está trabalhando a assistência espiritual, o que mais a gente está pedindo é doação de água, porque a gente está usando bastante água, né, para que as pessoas que estão vindo realizar o tratamento possam levar com a medicação necessária, quem gosta pela própria espiritualidade, quem também puder contribuir, fica à vontade, é só procurar um coordenador da casa. Tem mais algum recado? Não, acho que é isso, né? Vestimenta, horário. Às quartas-feiras, o processo da assistência espiritual ocorre às 7 horas da noite, a entrega das fichas, vai no máximo até 7h10, mas nós estamos pedindo para todos estarem aqui 7 horas, porque as fichas são limitadas. A gente está atendendo de 10 a 14 pessoas aí por atendimento, tá? Tá com roupa confortável, sem ser decotada, calça comprida, sem ser calça curta, enfim. Justamente para estar de uma maneira mais confortável. Quando deitar na maca, pelo menos a pessoa se sente bem também naquele momento, tá? Seguindo sempre o protocolo que eles nos passam. Tá? Não consumir normalmente carne vermelha no dia, né? Principalmente se puder no dia anterior. Não fazer ingestão de bebida alcoólica, principalmente no dia anterior. Muito menos no dia também, né? Desse processo. E é isso, pessoal. Vou contar uma novidade em primeira mão. A gente está finalizando um projeto social da casa para a gente começar. Vai ser com crianças de 14 a 16 anos. Então, se der tudo certo aí até meados de junho desse ano, que já vai fazer um ano de inauguração, de início dessa casa, né? A gente vai startar esse projeto, tá? Então, logo vocês vão saber mais sobre isso. A gente vai pedir ajuda para alguns universitários aí, professores e tudo mais. Mas é isso, tá? Obrigado de coração. Família, passo a palavra para você. Obrigado de coração, viu? Mais uma vez estar aqui com a gente. E fiquem à vontade, viu? Se eu combinei isso aqui, irmão, e vocês estão dando oportunidade, eu que agradeço. Hoje eu decidi falar sobre a prece, porque ela é tão importante e às vezes nós acabamos negligenciando, né, esse intercâmbio que nós temos com a espiritualidade. Primeiro telefone criado foi por Deus, que é a oração, que liga a gente ao Pai. E por falar em oração, existe no livro Boa Nova, é um livro maravilhoso, recomendo, tenho certeza que quem leu vai voltar e vai falar para mim. Gratidão de ter apresentado, porque eu agradeci a pessoa que me mostrou esse livro. Da Lavra de Chico Xavier, através do Espírito Humberto de Campos, ele fala sobre muitas situações de Jesus com seus seguidores. E no capítulo 18, ele vai tratar, no capítulo 18, ele vai tratar especificamente da oração. E aqui o capítulo chama oração dominical. E é interessante que Jesus havia curado a sogra do Simão Pedro, né? E aí o Richard sempre fazia essa piada, que o Simão ele vivia sempre muito bravo, porque Jesus tinha curado a sogra dele. Não podia deixar ela seguir o caminho dela, mas Jesus a curou. E depois de curar a sogra de Pedro, isso quem nos conta Humberto de Campos, porque teve acesso a situações que os apóstolos não puderam, não acharam interessante registrar. Mas ele achou
oportuno. Então, depois de curada, a sogra de Pedro, como toda sogra, né, nunca está satisfeita, ela falou para o genro assim: já que você segue o Nazareno, ele é tão poderoso assim, por que, que ele não nos ajuda nas nossas dificuldades? Né? Você é um dos primeiros, é o braço direito, né? Porque ali os discípulos dividiam do templo, quem era o mais importante. Então, por que você não pede para ele alguns recursos? Né? A nossa casa é tão pobre. E você olhando para esse homem tão poderoso. E será que se a gente também tivesse no lugar da sogra do Pedro, a gente também não pensaria assim, de algumas vantagens, né? E aí nós vamos lembrar do pai do Chico Xavier, que também falava assim: nossa, você não é assim com os espíritos? Por que eles não passam um número para você da loteria? O pai dele vendia bilhetes, né? Esses espíritos, meu filho, são muito atrasados. Eles não sabem que a gente precisa, né, de dinheiro, eles não dormem, não devem. Era nesse sentido os questionamentos que o pai do Chico fazia e a sogra do Pedro fez lá na época de Jesus. Então Pedro foi lá questionar Jesus, viu uma ocasião para isso, e aí eu peço licença para ler para vocês que o Pedro perguntou para Jesus: Senhor, né, mestre, será que Deus ouve todas as nossas orações? E aí Jesus respondeu: como não, Pedro? E aí eu vou ler na íntegra para vocês. Desde que começou a raciocinar, observou o homem que acima de seus poderes reduzidos havia um poder limitado, que lhe criara o ambiente da vida. E todas as criaturas nascem com tendências para o mais alto e experimentam a necessidade, então, de comungar com esse plano elevado, né? A gente tem essa necessidade de falar, donde o Pai nos acompanha com seu amor, toda a justiça, sabedoria, e onde as preces dos homens nos procuram sob nomes diversos. Então, dependendo da religião, é Alá, né, Jeová. Não importa o nome em que a gente se dirija ao mais alto, ao Deus, né? Não importa como a gente chama. É isso que Jesus está dizendo. E acreditas, Pedro, que em todos os séculos da vida humana, então recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, sem nenhum resultado? Não tenha dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. Que lindo, né, ouvindo isso. Mas o Pedro, a gente sabe que era teimoso. E ele falou: mas, no entanto, se Deus ouve as nossas súplicas, por que tamanha diferença de sorte? E quem é que nunca, né, fez esse mesmo questionamento? Eu peço, mas não recebo, fala ele para lá: pedis, obtereis, procurais e acharás. Bate-se abrirá a cadeia, né? Porque a gente pede, fica lá, faz às vezes a nossa parte, mas as coisas tomam rumos diferentes. Por que razão? Olha que interessante, gente, se não parece nós. Por que razão eu sou obrigada a pescar para prover a subsistência? Quando Levi é o Mateus, né? Ganha bom salário no serviço de impostos, com a sabedoria dos líderes. Como explicar que Joana, que era Joana de Cusa, dispunha de servas numerosas, quando a minha mulher é obrigada a plantar e cuidar da nossa horta? Eu não acho que ele está totalmente destituído de razão, né? É o pensamento materialista que ele ainda tinha. E Jesus, então, ouve atento às suas palavras, assim como ouve atento às nossas questões, olhando com carinho, pensando assim: outros Simãos Pedros, né? Todos somos. Pedro, olha que Jesus vai responder, isso é para nós.
Precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos nós somos servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje pescas, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Tudo que eu estou lendo para vocês eu tenho aqui, mas eu faço questão de ler aqui para vocês verem que eu não alterei, que eu não simplifiquei. Tá aqui, gente. Hoje pescas, então amanhã pregarás o Evangelho, a palavra divina. Todo trabalho é honesto e é de Deus. Quem escreve com sabedoria não é maior que aquele que traça a leira laboriosa e fértil com a sabedoria da terra. O escriba sincero, que cuida dos dispositivos da lei, também é irmão do lavrador bem intencionado, que cuida do sustento da vida. Um cultiva flores do pensamento, outros do trigal que o Pai protege e abençoa. Achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que varrem os detritos? Olha, gente, que lindo, né? Então, todo trabalho tem valor. Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? Vês, portanto, que antes de qualquer consideração é preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Já pensastes, Pedro, se a tua esposa cuida de plantas de tua horta, Joana educa as suas servas? E qual das duas tem mais responsabilidade? A tua mulher que cultiva os legumes? Ou a irmã que tem algumas filhas de Deus sob a tua proteção? Quem poderá garantir, e isso aqui é tão importante, que Joana terá essa responsabilidade por tudo muda o tempo todo, né? Então hoje a gente vê uma pessoa numa situação, olha, eu ontem tomei conhecimento de uma série lá na Globoplay, e eu não sou assinante da Globoplay, mas por conta dessa série eu vou ter que assinar. Eu quero ver o segundo episódio. Chama Honestamente. Você já viu? A chamada? Os pernambucanos, né? Isso. Ela não é milionária, ela é bilionária. Uma das acionistas das pernambucanas. Anita Harley. Ela está há 9 para quase 10 anos em coma. E o povo está se matando por conta de administrar os bens dela. Então, vocês viram como as coisas mudam? Tudo muda. Para que serve o dinheiro para quem está em coma, que talvez seja irreversível? É 99% de irreversibilidade. Então, como Jesus está dizendo aqui, às vezes a gente fala assim, nossa, mas a vida é tão dura para mim. De repente as coisas mudam de lugar, como diz a música, né? E quem perdeu pode ganhar. Então, não que a gente torça para que as pessoas percam, mas que a gente entenda o valor que a gente tem naquela situação. Que a gente diga assim, tá, hoje não tá tão bom, mas é o que tem. Eu tô com saúde, eu tô bem, eu vou fazer o que me cabe. Se amanhã a minha sorte mudar, também sorte pode ser mudança para uma situação menos privilegiada do que você tem. Você também tem que saber viver, é preciso saber viver. Conforme a vida vai, como uma onda no mar, a onda agora é baixa, a gente aprende. Então a sabedoria é se adaptar. Por quê? Não há dinheiro que baste para aquele que não sabe gastar. E aí, nesse primeiro episódio, né, mostrar alguém que administrou por um tempo uma secretária dela lá, e que... Jéssica, né? A Suzuki, sobrenome. Suzuki, é.
Pasmem vocês. E continua na minha. Continua. Pasmem vocês. Que quando foram interditar essa pessoa que estava na curatela dela, elas gastavam 61 mil por mês para viver lá trancada numa casa, um casarão em São Paulo. Para a gente é uma fortuna. Para elas talvez fosse insuficiente. Então tudo depende da pessoa. Mas o foco não é hoje o dinheiro, né? Aquele dia eu ouvi falar sobre riqueza, mas o foco não é esse. Então Jesus está falando aqui da importância que as coisas podem mudar. E quem sabe da história de Joana de Cusa, quem não sabe tem aqui também, Joana, ela mudou a vida. Ela era mulher de um senador e ela abriu mão de tudo para seguir Jesus. Vocês lembram quem assistiu o Chose, né? Então acompanha isso. Bom, Pedro aceitou aquelas explicações e continuou seguindo então a sua vida. E como então devemos interpretar, ele perguntou, a oração? E aí Jesus disse assim: deve a oração constituir o nosso primeiro e permanente recurso de comunhão ininterrupta com Deus. Olha, o primeiro recurso. Deve ser o nosso primeiro ato. E quero dizer para vocês, sabe qual é o primeiro ato de muita gente? Pegar o celular e olhar o WhatsApp. Quando o primeiro ato deveria ser uma oração. Mesmo que seja de uma frase. Jesus aqui estou, obrigado por mais um dia, e esteja comigo. Mas já é uma oração curtinha assim. Tá ótimo. Um dia eu não levantei, eu peguei, acordei, abri o olho e falei, Senhor, o que é isso que eu faço? Aí estava tudo tranquilo aquele dia, né? Eu falei até meio que jocosamente, né? Lembrando do salmo, já era então. E aí, depois que eu fiz isso, levantei, fui pegar o celular, estava lá, Renata, você pode fazer uma palestra, me socorreu. Eu falei, obrigada, senhor, você responde rápido, né? Muito obrigada. É bem ligeiro, né? Ligeiro, né? E aí eu não brinquei mais com isso. Bom, então aí Jesus disse assim, que nesse intercâmbio, que a gente tem que se ter incessantemente com o Pai, as criaturas devem se apresentar com os seus segredos mais íntimos. A gente tem que conversar com Deus, conversa com um amigo, sem cerimônia, sem falar voz, pai. Não, meu amigo, né? Como se a gente conversasse com o nosso pai. E falar das nossas aspirações, as nossas esperanças, as nossas dúvidas, os nossos amargores, as nossas dificuldades. Essas palavras não são minhas, são de Jesus. Eu estou lendo aqui para vocês. E essas confidências lhe atenuarão o cansaço do mundo, restituirão as energias, porque Deus lhe concederá a luz. Olha que lindo. E é necessário cultivar a prece para que ela se torne natural na sua vida, como a respiração. E é indispensável que conheçamos esse meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. A ponto, do que aconteceu com o apóstolo Paulo, dele falar assim, não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que habita em mim. Porque ele estava numa constância tão grande, o tempo todo em prece, em comunhão, em conversa com Deus, que tinha momentos que não era mais ele que agia. A espiritualidade superior, amando de Deus, com certeza, de intuir. E isso é tão verdadeiro. Eu estava contando hoje à tarde lá no grupo. Imagina foram 690 fichas preenchidas. Aí tinham pessoas que acompanhavam, que nem preencheram ficha, não tinha os trabalhadores. Imagina toda, o Bruno, que é médium, sabe, toda a psicosfera que tinha nesse ambiente. E aí,
a gente é testado. Tudo aquilo que a gente estuda, que a gente prega, tem alguém nos observando e falando assim, tá bom, você tá falando isso, vamos ver se você vive isso, né? E aí eu cheguei de manhã, eu era organizadora, cheguei lá cedo e já teve um teste. Porque eu ia parar o carro lá fora, mas eu tava com aquela caixa de som. E quem estava comigo falou assim, não, pode colocar aí dentro, tem alguém já autorizado a abrir o portão para você. E aí eu fui. Aí abriram o portão, já sabiam até que carro que eu ia, abriram o portão, logo veio o teste. Alguém veio olhando. Você vai pôr o carro aí, eu também vou pôr. Falei, é para trabalhadores. Eu também vou trabalhar. Falei, então, primeiro teste. Então, aí começou, né? O Senhor testa, porque ele quer ver se a gente está aprendendo a lição. Não é bonito falar na frente, né? Viver o que se fala. Não é? Já no início, já se desequilibra. Aí começamos, vão chegando as pessoas, e os voluntários se colocaram à disposição, já chegaram, abriram o curso, sentaram nas mesinhas para preencher as fichas, mas aí, no meio do caminho, descobrimos que seria um pessoal do direito. E aí, como tirar as pessoas com delicadeza, né? E algumas pessoas são mais difíceis. Então, eu disse assim, vou lá, porque me pediram para tirar o pessoal. E o pessoal já tinha saído, mas tinha alguém que não era. Que era uma pessoa que já tinha me questionado lá no início, como vai entrar. Mas, gente, quando a gente ora pedindo ajuda, sabendo que vai ser um dia inteiro, não era eu. Porque eu não teria agido daquela forma. Então, eu cheguei e disse assim, você não me ajudaria a avisar para todas as pessoas que aqui só sentarão o pessoal do dinheiro, que já estão acostumados? Eles falaram, lógico que eu te ajudo, já levantou e saí. E aí eu saí assim, sabe, anestesiada, essa não sou eu. Alguém falou por mim, alguém me incluiu para agir desse jeito. E aí eu lembrei que isso é um ensinamento do Chico, lembra? Vocês lembram qual é? A horta do Chico? A vizinha que pegava, roubava, e aí a mãe do Chico falou, manda, quem rouba pegar. E aí quando você pede para a pessoa ser sua colaboradora, a pessoa aceita, né? Então eu falei assim, isso foi a prece, isso não fui eu, isso foi uma intercessão me ajudando a tomar as melhores atitudes. Então Pedro escutou tudo isso, ouvia Jesus, então, com uma compreensão nova de tudo que Jesus tinha explicado, que deve ser o primeiro ato, que você deve confessar todas os seus anelos, as suas esperanças, os seus amargores, as suas dúvidas. Ele falou, nossa, ótimo. Então, a partir de agora, eu vou fazer tudo isso. E começou a fazer. Mas eis que não acontecia o que ele queria, né? E aí, passado, decorrido alguns dias, Jesus estava lá ensinando novamente outras lições, e Jesus sobrou ali, pegou ele de novo, né? Eles eram espertos, né? Pegar ele ali sozinho. E aí ele disse assim, Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus. Então, ele estava conversando com Deus. Mas eu não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas. Eu acho graça, porque vocês vão ver que é engraçado, né? Chega a ser engraçado. Jesus deve ter mantido para não rir, né? Jesus era o modelo, né? Então ele não vai fazer como a gente quando alguém vem com uma pergunta, né? Com algumas questões assim, ele não vai vir, né? Tão séria, com respeito, Jesus respondeu, mas o que você tem pedido, Pedro? E aí ele falou assim, eu tenho implorado a bondade
que amplie os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Gente, o que será que Pedro queria? O que a gente quer também, né? A gente quer que venha um gênio da lâmpada, né? A gente esfrega a lâmpada e essa lenda do Aladim é uma metáfora para o homem quando procura Deus. E que a gente procura Deus como se ele fosse um gênio mágico que vai sair da lâmpada e vai conceder todos os nossos desejos. Então a gente só esfrega a lâmpada quando a gente precisa. A gente só faz oração quando a gente precisa. E o gênio, ele sai da lâmpada, não vai conceder os nossos desejos. Porque Deus não está para resolver questões que nós devemos responder. Então, o que tem pedido a Deus? E ele fala, então, que é para resolver os problemas materiais. Jesus, então, contemplou o seu discípulo como se examinasse a fragilidade do elemento de que era constituído, os elementos intelectuais. Ele olhou Pedro como uma criança, né? Porque pensava ainda como uma criança e não entendia, então, o que era essa comunhão com o Pai. E com bastante amor e boa vontade, ele explicou: Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação dos seus desejos e dos seus caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas, sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Gente, vocês entenderam? Nós não vamos ter os nossos desejos atendidos, mas nós vamos entender a vontade justa do Pai. Nós vamos entender por que nós estamos naquela situação. Como sair daquela situação. Ou como ter a resiliência, a aceitação, aquele entendimento que aquela prece da serenidade diz, né? Que eu possa saber, ter sabedoria para saber as coisas que dependem de mim para mudar. Paciência e aceitação para aquelas que não dependem de mim, dependem às vezes do tempo, de outras questões. E discernimento para saber o que depende de mim e o que depende, então, do tempo ou não é a vontade de Deus e que eu tenho que aceitar. Então, é isso que Jesus está dizendo aqui. Que quando a gente tiver essa comunhão, nós vamos ter. Nós vamos, às vezes, sair uma prece com uma ideia, como se fosse, né, uma lâmpada, né, porque tinha um personagem que acendia uma lâmpada, professor Pardal. Acendia uma lâmpada, ele tinha uma ideia. Então, às vezes, você vai fazer uma prece, está tão angustiado, você sai aliviado. Daqui a pouco você tem uma ideia, uma intuição, a espiritualidade falando com você. Porque a gente também tem que fazer a prece, falar tudo que nós estamos sentindo, pedir a força e a ajuda, mas também saber ouvir. Né? Saber ouvir a voz das intuições. Porque se a gente quiser falar com Deus, também existe uma música muito sábia que diz: se eu quiser falar com Deus, tenho que apagar a luz, tenho que ficar a sós, tenho que calar a voz. E ouvir o que a espiritualidade está dizendo. Às vezes chega um amigo, às vezes você consegue ouvir, chega alguém para te ajudar, porque Deus também usa o homem através dos outros homens. Mas não podemos ter orgulho, nós não podemos nos fecharmos na arrogância de que sabemos como. Então, às vezes, nós precisamos dar um passo atrás para podermos darmos 10 para frente. Às vezes a gente se depara com uma situação e nós temos um problema e chega alguém e fala assim: olha, posso te ajudar? E você, por orgulho, fala: não, eu me viro. Acha que eu vou aceitar dinheiro do Bruno? Bruno está querendo ser quem? Está querendo? Aceita.
seja humilde, aceita, agradeça, depois você paga os juros, e é justo, deixou, tirou às vezes o dinheiro de um investimento, ela não é obrigada também, né, a arcar com tudo, ela está te socorrendo. Aceite, guarde o orgulho, porque você pode estar sendo testado. O tempo todo nós somos, por isso que Jesus falava orar e vigiar. Por quê? Orai para ter essa comunhão e essa inspiração e essa força. E vigiai para que você não caia nas armadilhas dos testes que virão para ver se você está realmente vivendo tudo aquilo que você aprendeu. Porque não adianta nada vir aqui toda semana, ouvir palestra, ler o Evangelho é lindo, mas na hora de pôr em prática é uma dificuldade. E sábado, no meio daquele monte de gente, realmente a prece me auxiliou, porque foi necessário pôr mais cadeiras. E na frente tinha espaço, o Diego falou, pode pôr mais aqui, até chegar perto de mim, pode pôr também. Deixa que as pessoas fiquem em silêncio. Então nós fomos pegar mais cadeira e eis mais um teste. O que acontece? Pois a fileira tem alguém que sempre vai, eu não sabia que eu não vou lá, mas tem os frequentes, né? Eles nem querem carta, mas eles gostam. E uma menina vira e fala assim, só porque você quer que você vai por cadeira e eu não vou estar na primeira fileira. Saiu assim, brava esse dono do mundo. E eu continuei. Não era verdade. Ou eu estou conseguindo aprender alguma coisa. Eu deixei sente aonde você quiser, criatura. Quero mais lugar do povo, né? Então, são testes. E a gente precisa aprender a reagir. Existe uma frase de Emmanuel que diz que a disciplina antecede a espontaneidade. Porque nós, ainda como espíritos imperfeitos, nós pensamos no que nós vamos fazer. Então, você vai trabalhar, você pensa, em tal setor lá no meu trabalho, eu tenho uma pessoa que exige mais paciência, que uma pessoa que exige mais autoridade, senão ela não faz nada, ela não tem. Então, você já vai, o Bruno já vai preparando. Mas se alguém fugir daquele script, o Bruno também pode fugir, né? Então, ele tem uma disciplina para aquelas características. Se ele não estiver já, orou, se preparou e está vigilante que haverão coisas que fugirão do script, ele pode fazer feio. Porque nós ainda, como espíritos imperfeitos, só em pisar no nosso pé a gente reage, né? Não de maneira tão bonita. Então, a gente precisa tomar cuidado com a nossa reação. Porque quando eu ajo, eu estou lá uma persona, né? Então, eu sou aqui a Renata Palestrante. Mas eu perguntar quem é a Renata verdadeira do Valentim, né? A Renata verdadeira não é essa. Porque aqui eu vim preparado para falar, é tudo bonitinho. Lá eu tiro, chego de casa, eu tiro, não deveria ser assim. Deveríamos tratar todas as pessoas que vão vir com a gente como a gente trata as visitas que chegam em qualquer momento. Então, é isso que Jesus falou com Pedro, né? Pedro, precisa pensar no que você está pedindo, porque o que você está pedindo são coisas que dependem de você, dessa força, boa vontade, boas inspirações. Ora e vigia. Mas mesmo assim, Jesus disse assim para ele, vendo o silêncio dele, Jesus disse para ele que iria então ensinar a todos eles a orar. E aí ele disse, ele pediu, Senhor, ensina-nos então a orar. E aí Jesus disse, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Demonstrando que a redenção da criatura nunca poderá se efetuar sem a misericórdia do Criador.
considerando a imensa bagagem das imperfeições humanas, Jesus ainda continuou: venha a nós o vosso reino, dando a entender a vontade de Deus amorosa e justa deve se cumprir em todas as circunstâncias. A vontade de Deus. Então, né, nós temos até uma versão que diz assim, né? Pai nosso que estais nos céus, em todos os círculos espirituais, seja feita a vossa vontade em detrimento dos nossos desejos. É isso que Jesus está dizendo. E aí ele diz, né, que não nos falte o pão de cada dia, mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que todas precisam se desvencilhar das penosas algemas do passado pela exemplificação sublime do amor. E aí, então, ele completa dizendo: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas a gente é igual aquela parábola do credor incompassível. Vocês conhecem essa parábola? Essa parábola é tão linda, ela é bem simples. Alguém tinha uma dívida muito grande. Eu vou dar exemplos aqui. Eu tenho uma dívida muito grande com o Dela Libra. Eu não tenho dinheiro para pagar. Então eu procuro ele, explico a minha situação e peço perdão dessa dívida. E ele fala: olha, eu vou perdoar a sua dívida. Vou perdoar. Tá? Continua a vida, segue, trabalha. Essa dívida aqui, para mim, embora seja uma quantia muito alta, estava devendo 1 milhão para ele me perdoa. Juros e tudo mais. É um cara de bom coração. Eu saio saltitante lá no escritório dele, feliz, e encontro no caminho o Bruno, que me deve R$100. Eu fui perdoada em 1 milhão. E aí vem o Bruno falando: verdade, eu não posso te pagar os R$100. Eu estou passando uma situação muito difícil. Imagina, você vai me pagar. Onde já se viu você não me pagar R$100? Você é muito cara de pau. Te socorri num momento de extrema necessidade. Se vira, cara. Vende o seu telefone. Eu quero meus R$100. Não dá pra dar errado. Né? Porque compassivo, né? A parábola do traidor compassivo. Compaixão. Compassivo é com passividade, com emoção. Então, um credor me deu uma absolvição, perdoou uma dívida enorme minha. E eu não perdoo uma dívida pequena. O que Jesus está dizendo? O Pai perdoa a gente de dívidas absurdas. Tanto somos perdoados que nós estamos aqui nessa oportunidade reencarnatória. Porque se ele não tivesse perdoado, a gente ficava lá naquele lugarzinho bonito que André Luiz ficou por 8 anos. Ele nos deixaria lá pela eternidade. E ele nos perdoou e nos deu uma nova chance de escrevermos uma nova edição do livro. Porque todos nós somos um livro. E cada existência é uma edição. Quando sai uma nova edição, o autor melhora, né? Tem que melhorar. Não pode trocar a capa. Você compraria um livro só porque trocou a capa? Você já tem esse livro. Aí, no ano seguinte, sai outro livro. Mas essa capa é tão bonita, eu vou comprar por causa da capa. Tem gente que compra. Nossa, mas veio com a capa da Gisele 20. Mas o recheio é o mesmo. E nós costumamos ser assim. A capa muda, né? O corpo vem embora difícil novo, mas o conteúdo vai continuar a ser o mesmo. Até quando? Como diz o Elahá, né? A gente só não muda pela mesma questão do sapo. Ele não lava o pé por quê? E a gente não muda também por isso. Porque nós não queremos, nós não nos esforçamos, nós gostamos de quem nós somos.
E às vezes a gente ouve umas barbaridades, né? Outro dia lá no voluntariado eu escutei alguém dizendo, eu sou assim, eu não mudo. Eu pensei, fica quieto, fica na sua. Cada um tem o direito de ser o que quiser. E Jesus, ele veio aqui, não veio para ser analgésico. Tem gente que usa Jesus só como analgésico. Tá doendo, eu procuro. Só quando dói. Jesus é a cura definitiva. Ele é a cura, ele não veio anestesiar nada. Então ele pede para que a gente perdoe os nossos devedores. E às vezes a gente perdoa. E eu discordo, hoje mesmo no grupo alguém falou, a pessoa fala que perdoa, mas não esquece. Esquecer é diferente. Talvez nós precisemos de zerar o software, né, da nossa... Por isso que tem o véu do esquecimento. Aí a gente volta com os amiguinhos, começa aquela amizade legal, daqui a pouco a gente tira a máscara e mostra que ainda a edição precisa ser de novo. Então, esquecer, a gente não esquece. A gente só dá um novo significado. Você encontra com a pessoa, não dói mais. Você lembra a roupa, você lembra o local, mas já não dá mais frio na barriga saber que eu vou encontrar com o Bruno vai encontrar comigo, que não perdoou R$100. O Bruno vai falar, eu vou encontrar com aquela pessoa maravilhosa, que eu sei que deu a Líbera, perdoou a dívida dela e ela não perdoa a mim. Ele vai lembrar, mas para ele não vai mais significar nada. Ele vai ter superado isso. Aí talvez tenha ficado já muito bem de situação, vai olhar com pena para mim. É que não soube perdoar algo tão pequeno. Então a gente não esquece, mas a gente supera aquilo, não deseja mal, não quer o mal, e às vezes até se culpa se aconteceu alguma coisa ruim para aquela pessoa, achando que você teve alguma participação. Não, porque quando nós fazemos alguma coisa errada, nós vamos nos ater com a lei de Deus. Então tem gente que fala assim, entreguei para Deus. Nem precisa. Já está tudo entregue. Tudo entregue. Mesmo que ninguém tenha visto o que a gente fez, Deus vê. E existe um livro de renúncia, Alcione, dizendo isso, né? Quando eu era pequenininho, o espírito já sublimado, não precisava dele reencarnado, mas encarnou por amor aqueles que precisavam da sua ajuda. Então, um amiguinho brincando com ela, ele fala, vamos judiar desse cachorro aqui, vamos puxar o rabo dele, vamos fazer umas maldades. Vocês conhecem essa passagem? Você conhece? E aí, ela fala assim, não vamos fazer isso. O menininho diz assim, ninguém está vendo, vamos aproveitar. E ela fala, Jesus está vendo. É demais, né? Jesus está vendo. Então, quando a gente estiver fazendo coisa feia, falando mal dos amigos que nós estamos presentes, Jesus está sempre. Quando você estiver achando que está passando alguém para trás, recebeu um troco a mais, me entregou, ninguém viu, Jesus está. Então, é isso, né? Então, Jesus falou sobre o perdão que a gente precisa dar. E ele conhece as nossas fragilidades, as nossas dificuldades. E finalmente ele disse, não nos deixes cair em tentação e livrai-nos de todos os males, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. E aí Mateus, que estava ouvindo lá, né, também Jesus ensinando a orar, tomou nota dessas sagradas palavras, para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. Gratidão, Mateus, por ter registrado, né, para todos nós, esta prece. E essa rogativa de Jesus continua, né, e continha até hoje, todo o programa de esforço e edificação
de cristianismo nascente. E desde aquele dia memorável, essa oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. Não é lindo demais? É muito importante a prece. Se ela vai mudar a nossa situação, se a gente vai continuar passando determinadas situações, não importa. Nada vai continuar do jeito que a gente pensa que é depois de uma prece. Porque houve uma movimentação em nós. O fato da gente se humilhar, entendendo que acima de nós há algo superior, já houve uma movimentação no nosso orgulho, acreditando que nós podemos tudo sem a ajuda do nosso Pai. Então a prece deve ser o nosso primeiro ato do dia e o nosso último da noite. Agradecendo a Deus pelo dia, fazendo então aquela também, lembrando assim pela manhã, acordei, falei com fulano, como que eu fui feliz, lembrando de tudo que nós fizemos, aquele exame de consciência, acho que é a questão 919, o Santo Agostinho fala, passe em revista, né? Tudo aquilo que você fez. E, às vezes, não dá para a gente pedir perdão pela outra pessoa. Porque também tem outra questão. Às vezes você vai pedir perdão e a pessoa não está preparada para te perdoar. E ela se sente humilhada. Ela fala, se está pedindo perdão, é porque ele é superior a mim. Então, a pessoa se sente constrangida. A pessoa não entende. Então, sabe qual é a melhor forma de pedir perdão? Mudando de atitude. Você mostra para a pessoa que você está arrependida daquilo que você fez. Porque é fácil pedir perdão, né? Da boca para fora. Mudar de atitude é o mais difícil. Então, quando a gente se mostra diferente daquilo, a pessoa entende que você está querendo uma remissão. Você quer ser redimido daquilo que você fez. Então, Jesus é o nosso modelo e guia. Aqui, o tempo todo, nós vamos encontrar situações que estão no nosso cotidiano. Esse livro aqui, tudo você pode trazer para o seu cotidiano. E vai entender que nós precisamos muito ainda de Jesus. E Ele conta conosco. Ele olha para nós, mesmo quando a gente erra, e Ele vê lá na frente que a gente vai se transformar. Ele sabe da nossa potência. Quando Ele escolheu aqueles homens simples, Ele sabia que aqueles homens iriam se transformar. O seu apostolado. E todos nós que estamos nessa seara, deve ter um motivo, né, Dona? Porque muitas vezes a gente também, como Pedro, né, fala assim, mas quantas Joanas tem por aí, né, levando uma vida boa, mas as coisas mudam. E existe uma canção que diz, não se aveste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se aveste não, que a lagarta se arrasta até quando nascer as suas asas, né? Não se aveste, não se entristeça, que amanhã a burrinha da felicidade pode parar na porta da sua casa. Então, tudo pode mudar. E nós, com a nossa pequenez, às vezes estamos dentro de um furacão, de um buraco tão fundo, que a gente não consegue ver o que está para a gente para acontecer. Né? Coisas boas também aconteceram. E fora da nossa previsibilidade. Porque quando a gente está numa situação, a gente não consegue ver. Por isso que é bom os amigos. Por isso que é bom a gente se cercar de pessoas boas. Porque quem está dentro do buraco não vê, mas quem está fora fala, vem, dá pé, dá a mão, né? E tem que ser amigo. Porque tem gente que deixa e empurra mais. Então, que a gente procure bons amigos, pessoas que estão já
né, na frente da gente, que estão lá estudando, que a gente observe bem a quem é que a gente recorre, porque às vezes também alguém nos dá um conselho aí e a gente pega um caminho totalmente errado. Mas sempre haverá um desvio. Com Jesus é igual o ex. Pegou o caminho errado, ele fala, reprogramando a rota. Sempre. Então, a prece, meus queridos amigos, é o nosso primeiro ato de levantar e o último ao dormir. E, se pudermos o dia todo estar conversando com Jesus, seria imprescindível, ao ponto de, em muitas situações, não sermos nós mais atuando, mas essa espiritualidade ajudando a gente a tomar as melhores decisões. E finalizando, hoje eu contei, nós estudamos um capítulo valioso no livro do André Luiz, que a gente está estudando Entre o Céu e a Terra. E nesse livro, eles falam de uma família que faz o Evangelho no lar. E é tão importante, é tão maravilhoso o Evangelho no lar, mesmo que você não tenha pessoas que habitem o mesmo ambiente que você. Você faça em voz alta, porque espíritos são socorridos, espíritos são afastados, que estão às vezes ali, convivendo com você e você não sabe. Então é maravilhoso, se forma um campo áureo em volta do seu lar, que às vezes se estende até pela vizinhança de proteção. E certa feita, Chico Xavier tinha vários amigos de vários estados que o visitavam. Nós também os visitaríamos, né? Nossa, largaríamos tudo para ir lá, né, Bela? Então, uma dessas amigas de Chico foi até Uberaba visitá-lo e disse para ele que o Evangelho, ela morava no prédio, o Evangelho estava muito grande. Embora ela morasse sozinha, os vizinhos souberam e alguns quiseram participar. E era constante, a ponto dela saber cada lugar da mesa quem se sentava, porque as pessoas, né, gostam de se sentar sempre no mesmo lugar. Então, quando alguém faltava, ela sabia exatamente quem faltou, quem faltava chegar no Evangelho. E contou para o Chico. O Chico falou, nossa, minha irmã, mas que lindo, né? O Paulo falou também que frequenta o seu Evangelho. E aí ela disse, Paulo? Não, Chico, eu sei todos que frequentam o Evangelho. Não tem nenhum Paulo. E a Mana falou, tem sim. Você já sabe? Que bom, adoro quando ninguém sabe que eu trago uma novidade. E aí, o que acontece, né? Emmanuel falou, Paulo frequenta sim. E aí Chico falou, Emmanuel está dizendo que Paulo frequenta o Evangelho. Não tem, Chico, nenhum Paulo. Paulo de Tarso. Gente, é demais, né? Como? Muita gente vai dizer assim, como? E aí Emmanuel mandou a explicação. Por ter sido um perseguidor dos cristãos, Paulo se comprometeu com o Evangelho de Jesus. E cada lar que fizer o Evangelho, ele estará presente. E aí não adianta a gente com a mente pequena querer falar assim, como que ele vai estar presente em todos os lugares? E eu devolvo para a pergunta, como o sol irradia para todos os lugares? Os espíritos desta magnitude estão presentes em todos os lugares. Aonde estiver falando, reunido um ou mais em nome do Cristo, ele se fará presente através dos seus representantes. Então não duvide, façam o Evangelho, sintam a diferença do que vai começar a acontecer na vida de vocês. A calmaria, a força que vocês antes não tinham. Eu sou testemunha disso. Quando eu passei por uma situação bem difícil, a gente fazia Evangelho certinho, tem ali anotado,
de cabo a rabo, várias vezes as coisas foram, nada mudou. Nós mudamos em relação às coisas. E aí as coisas mudaram porque nós mudamos. Né? Porque todo fator de mudança somos. Então, gratidão. Espero que eu tenha conseguido contagiar vocês com a vontade da prece, o Evangelho no lar, a leitura do livro Boa Nova. Gente, esse livro é incrível. É incrível. É maravilhoso, é de cabeceira para trabalhadores e palestrantes. Então, sempre vai ter um exemplo ali incrível. E passagens tem? Tem. Lá na livraria da USP tem. Se você procurar lá, você vai estar, além de se iluminando, ajudando também a hoje que precisa. Na Virgílio Malta, que é a livraria espírita. Tá? Não esse livro não é caro, muito bom, é maravilhoso. Cada historinha em si, você vai querer degustar, voltar a ler, pensar, lembrar dos exemplos, é maravilhoso. A primeira que eu adoro, porque Jesus estava lá, né? E aí alguém se interessa por ele ali, vem conversar com ele, pergunta o que ele está fazendo, porque ele era de Nazaré, tinha características das pessoas de Nazaré. E aí chega um doutor da lei e fala para ele o que ele está fazendo ali, e ele fala assim: vem instituir o reino de Deus aqui na terra. E aí ele conta com muito bom humor, porque ele fala assim, né? O cara falou: você, com essa vestimenta, vai instituir o reino de Deus. Então, vocês vão ver que é o cotidiano mesmo, das coisas que aconteceram, que a gente sabe das grandes falas, das grandes passagens, mas o contexto ele traz aqui para a gente. Maravilhoso. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça. Amém. Que a gente não esmoreça, que a gente não tenha vontade de ficar em casa e falar: por que eu fui entrar? Depois que entra, toma água do capacete, não tem mais jeito. E quem não souber o que é, pergunte para o Deus Olívia, tá bom? Gratidão. Muito obrigada. Como é bom, né, gente? Que a gente possa sair daqui hoje, na verdade, com a seguinte reflexão: quantas vezes e quantas pessoas nós conversamos hoje? E quantas vezes nós conversamos com Deus hoje? Nós estamos falando sobre lógico, soberano. Mas com quantas pessoas nós conversamos hoje no nosso dia a dia? E o quanto a gente verdadeiramente dedicou tempo para Ele hoje? Seja de manhã, ao acordar, durante o dia e no final, né? Agora da nossa noite, né? E a oração, ela faça parte verdadeiramente do nosso caminho, né? Pois ela nos fortalece, ela enriquece a nossa fé, ela é a nossa cura, como a Fabi trouxe aqui para nós. Que a gente não trate mais ele como um analgésico, né? Tô com uma dorzinha de cabeça, lembro dele. Tô com um probleminha aqui, aí eu lembro dele. Na hora que tá a coisa mais linda, aquele jardim florido, cheio de borboleta, cadê ele? Né? Então que a gente pense que ele tem que estar presente sempre na nossa vida. Obrigado mesmo de coração. Você pode fazer a oração final? Lógico, então eu vou fazer essa. Já que o tema é esse, né? Quem quiser se posicionar para dar um passe, só fique à vontade. Leve seu pensamento ao Mestre Jesus ao ensinamento, né? E fique à vontade. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, gratidão por essa noite, gratidão pela nossa disposição de sairmos de casa, estarmos aqui reunidos, formando uma egrégora, onde também os nossos irmãos espirituais, muito antes de aqui chegarmos, preparou este ponto de luz para nos receber. O Senhor que está em todos os círculos espirituais, Pai, santo sempre seja seu nome em louvor de todas as suas criaturas. Venha a nós o seu reino de paz, misericórdia, justiça e bondade. Seja feita sempre a vossa vontade em detrimento dos nossos desejos, porque ainda não sabemos o que precisamos.
Não nos deixes faltar o pão do corpo, mas principalmente, Pai, o pão espiritual que vem do seu Evangelho. Não nos deixes cair em tentações das nossas próprias imperfeições e tendências e livra-nos de todos os males que não sejam para o nosso progresso e aprendizado. Que assim seja hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora Consoladora, te entrego a vida e meu louvor, no carinho que do céu me envolva. Eu ouço a voz dizer: